Minha gente, bom dia para todos. Hoje nós vamos tocar num tema bastante sensível aí na sociedade, que divide a sociedade, que cria uma série de problemas, né? E já é secular isso, porque isso tem muito a ver com a evolução da humanidade, né? Que é o fanatismo e o preconceito. Eles estão ligeiramente, ligeiramente não, umbilicalmente, aliás, eles estão ligados, né? Primeiro, o fanatismo. Quando a gente tem fanatismo por qualquer coisa, o que é o fanatismo? O fanatismo é uma exacerbação de uma ideia, uma simpatia, enfim, é o fanatismo religioso, o fanatismo quando se torce por um clube. E o fanatismo leva a uma reflexão equivocada de que aquele que não concorda com as suas ideias, ele é inimigo, é do mal, ele, enfim, o fanatismo religioso, você começa a dizer que você está com Deus e quem não está com você está com o diabo. Ou seja, o fanatismo ele não raciocina, né? Quando a pessoa está em fanatismo, ela não está usando a razão, ela está usando a emoção na sua pior característica, né? Então, nós devemos combater em nós mesmos qualquer tipo de fanatismo. O religioso é o que mais aparece, né? As pessoas acreditam que a sua religião é dona da verdade. Toda religião que acredita que é dona da verdade, ela já está se afastando da própria verdade. Porque a verdade ela é tão ampla que nenhum de nós pode ter o monopólio dela. A verdade, o único que tem o monopólio da verdade é Deus, que chamamos de totalidade cósmica. Tudo que existe faz parte dessa natureza que chamamos Deus, né? E, aliás, para nós aqui, Deus é um adjetivo, né? Uma qualidade do ser maior. Então, você não pode ter dois deuses. Embora a humanidade, às vezes, criou vários deuses, exatamente para, em cada área, criar aquela força maior. Deus do fogo, Deus da lua, Deus do sol, e cada um tinha um Deus diferente, né? Então, Deus é esse adjetivo. Como o entendimento de Deus, coerentemente, só pode ter um, que se você disser que tem dois, um já não é Deus, ele é uma parte, um pedaço. E aí o conceito de Deus, daquele que envolve a todos, e para nós Deus é a totalidade cósmica, que inclui todos nós, ou seja, cada um de nós é parte de Deus, então essa totalidade ela forma um Deus. Então, quando aparece alguém com alguma religião que trata de diabo aquele que não acredita ou professa aquela sua fé, seja ela qual for, esse se torna facilmente um fanático. E aí a sua fé passa a ser dogmática, aquela fé que não se baseia em nada. Se baseia em algum conhecimento que alguém passou, alguma ideia que alguém passou, e essa ideia passa a ser uma verdade absoluta. Isso é errado, gente, porque principalmente quem lida com religiões como nós, a diversidade religiosa deve ser a nossa tônica, seja lá qual for a religião. Sabe por quê? Porque as religiões, todas elas, acompanham um padrão vibracional. Da mesma forma que as religiões vão vibrando cada vez mais elevado, quanto mais ela se liga a Deus, ela mais vibrante é, então ela mais se ascensiona. Por isso que a gente fala aqui em mestres ascensionados. Mas a gente não pode achar que uma religião é mais importante que a outra, porque uma fala com mestres ascensionados, com altos padrões vibracionais, e a outra ainda está lá na matança de bicho, não sei o que e tal. É óbvio que quando você chega a um determinado patamar, você não vê sentido em matar bicho, né? Em atentar contra a humanidade. Mas para aquele tipo de pessoa, ainda está num padrão de vibração necessário até aquilo. Então, eu faço sempre aqui uma comparação com o sistema educacional, né? Você tem a alfabetização,
aí tem na minha época era primário e tal, vai subindo até o PhD, o mestrado, né? O PhD, o doutorado, e vai por aí afora. Então, não podemos dizer que o doutorado é mais importante que a alfabetização. Porque a alfabetização se presta a quem está naquele padrão, naquele nível de conhecimento. O doutorado é para quem já atingiu um determinado nível de conhecimento. Mas o do doutorado não seria nada se não tivesse sido alfabetizado. Então, o que eu quero dizer? Um não é mais importante que o outro. Porém, não faz sentido nenhum as pessoas que lidam num determinado padrão, né, por exemplo, está no doutorado, se matricular num curso de alfabetização, porque ela já passou daquele padrão. Né? Então, a gente não pode ser, se a gente diz que a verdade está com a gente, como religião, a gente nunca pode dizer que a outra religião não presta. Sabe por quê? Porque a gente contraria a nossa própria verdade. Porque quanto mais divina é, mais próxima a Deus é a nossa crença, nós temos que englobar todo mundo. Pelo contrário, se eu antes que estava lá num plano ainda vibracional mais baixo, mais denso, né? Eu cada vez que vou subindo, vou evoluindo, vou amadurecendo, eu vou entendendo que todos nós fazemos parte de um todo. Como é que eu vou achar que eu sou mais que o outro? Aí eu estou contradizendo a minha própria... se eu digo que eu estou com a verdade, que a minha religião é a mais verdadeira, e excluo os outros, e ainda com fanatismo, eu estou numa contradição tremenda. Eu não estou sabendo o que eu digo. Porque quanto mais eu cresço, quanto mais eu evoluo, mais eu me torno um sentido, mais eu sinto que todos os seres humanos são meus irmãos. E aqui, às vezes, a gente tem uma sessão que se chama sessão da ancestralidade. Isso é para vibrar a nossa corrente ancestral. Todo mundo devia vir nessa sessão, vibrar pais, os pais, né? Pai, mãe, avós, bisavós, tataravós, e assim sucessivamente na sua corrente ancestral. Agora imaginem vocês o que é uma corrente ancestral. E eu vou provar a vocês, inclusive, aquilo que eu falei no início do preconceito de raça. Você sabe quantas pessoas são necessárias para você que está me ouvindo aí existir com esse teu corpicho aí, com o seu corpo, com a sua estatura, que você acha o máximo? Se você é branco e tem preconceito contra negro, você vai se surpreender agora com o que eu vou te dizer. Você precisa, assim, se for imaginar somente da idade de Cristo para cá, 2000 anos, 2100 anos, né? Então você vai verificar um negócio interessantíssimo. Que se a gente imaginar supostamente 4 gerações por século, são 80 gerações no mínimo que tivemos na nossa ancestralidade. Pai, você precisa de 2 pais, quer dizer, pai e mãe, 4 avós, 8 bisavós, né? Vamos fazer a conta? 16 tataravós, 32 aí já é tataravó, já nem sei mais como é que fala direito. 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1014, né? 1024. Então, olha só, em 10 gerações, eu saí de unidade para milhar, já atingiu 1000. Agora você, a cada 10 multiplicações, você muda de casa. Com 20 gerações já estamos em 1 milhão. Ou seja, 1 milhão de pessoas precisaram existir para que você existisse. Certo? Quer dizer, 1 milhão de pessoas. Agora, eu ainda tenho que fazer uma outra conta, porque a gente, na verdade, está falando na linha. Certo?
Aí nós temos que botar, somar tudo. É mais de 1 milhão. Já fez essa conta? E vai assim. Agora você que está aí, bota uma canetinha na mão, faz 10 conjuntos de zeros, né? Mas na verdade nós falamos em 80, então são 8 conjuntos de zero, certo? Para termos essas 80 gerações. Sabe quanto dá? Quantas pessoas existiram antes de você para você estar aí? Chega a casa do setilhão, octilhão. É muita gente. Eu duvido que nessa geração toda não tivesse negro, índio, amarelo, branco, vai tudo que é raça que você possa imaginar. E aí, como é que você vai pintar agora aqui? Você é lourinho, clarinho, olhos azuis e só você com o seu grupinho viveu aí. Quando os holandeses ocuparam o Brasil, lá em Pernambuco nasceu um punhado de gente com olhos verdes, olhos azuis. E até hoje a gente vê muito pernambucano, nordestino que eles conviveram aqui, misturaram com índio, misturaram com português, é uma misturada danada. Aliás, teve um estudo aí bem recente que mostra que nós temos no nosso gene o negro, o branco e o índio. Então ninguém aqui vai poder pintar de raça pura, não, porque isso é coisa. É besteira lá do Hitler. O Hitler que tinha essa mania de querer ter uma raça pura. Então, gente, esquece isso. Você é miscigenado como qualquer um. E a gente tem que olhar cada um como ser humano. E não achando que somos superiores. Se somos superiores, nós temos que ter, então, a mentalidade de querer que todos estivessem bem. Nós não seríamos egoístas, de querer que só a nossa classe, a nossa raça, tivesse bem. Porque aí nós não somos superiores. Não pode ser um ser superior aquele que admite que haja algum ser humano na pior. Eu não concebo isso. E não concebo que pessoas religiosas tenham preconceitos. Então, o fanatismo vai fazendo com que a gente fique obturado completamente, até para entender de antropologia, sociologia e tantas ciências que nos trazem esse conhecimento. Eu usei aqui o conhecimento da matemática para mostrar que a quantidade de gente... Já imaginou essa quantidade de gente se não está todo mundo misturado? Porque, olha, eu estou falando isso para mim, mas pega você, pega todo mundo que você conhece, são tantas pessoas do mesmo jeito, e o mundo não teve essa quantidade de gente, porque cada um de nós, a conta é a mesma, porque eu fiz a conta a partir de 1. 1, 2, 4, 8, 16, assim vai. Todo mundo faz a mesma conta. Então você imagina esse número multiplicado pelos 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. Não tem jeito, gente. A gente é tudo uma coisa só. Somos irmãos. Não admito, historicamente, o que fizeram com a África, que são povos que eram muito avançados em culturas e por ganância material destruíram a África. E querem fazer isso agora com o Brasil. Isso me entristece muito. Eu tenho um conceito de soberania nacional por causa do povo. Porque eu, particularmente, não me importa quem é que esteja dominando. Particularmente, eu vou ficar bem do mesmo jeito. Mas isso não me satisfaz. Eu não vou me sentir bem se eu estiver bem sozinho. Se eu ver todo um povo na miséria. Por isso que eu quero despertar todos os nossos irmãos a não terem preconceitos e fanatismos, seja no campo religioso, político, social, econômico, que tenhamos todos um sentido de humanidade e não um sentido egoísta de classe, né? Eu não vou admitir que a escravidão exista em nenhum aspecto. Infelizmente, a gente vê que tem pessoas trabalhando para isso.
Mas eu não quero entrar aqui nos meandros políticos, que nós estamos passando um período muito difícil, de muito preconceito, e esses preconceitos vão destruir a nossa sociedade. Então, isso é que eu quero passar hoje. Elimine da sua vida os seus preconceitos, faça um esforço, medite, vê que cada um é um ser humano. E o preconceito aí, vamos além da raça, é de qualquer coisa, essa questão aí sexual, né, de gênero, enfim, essas coisas todas. E não podemos ter preconceito. Preconceito não é humano, preconceito é desumano. Somos seres humanos. Aliás, os animais não têm preconceito. Os animais têm uma lógica de vida da natureza. Eles comem só quando estão com fome, não matam de graça, não matam para roubar, eles simplesmente matam para comer, porque é a natureza, é o ecossistema. Então vamos olhar o ser humano como aquele que está acima, né, dos animais, né, para que o ser humano crie uma sociedade mundial muito melhor. Mas isso não exclui a soberania dos países, porque precisamos respeitar também os costumes dos povos. É um grande equívoco até de algumas religiões quererem pasteurizar toda a sociedade, matando a cultura dos povos. Isso é muito ruim para a humanidade. Se vocês não sabem, os grandes laboratórios aprenderam tudo que sabem com os índios, porque elas botam as ONGs para circular na Amazônia, está cheio de ONG, levando para fora, levando para esses grandes laboratórios os princípios ativos da natureza que os índios conheciam. E agora estão matando todos os índios para tomar as riquezas minerais aqui no Brasil. Isso é um absurdo, gente. Então vamos pensar na humanidade sem preconceitos, sem radicalismos, sem fanatismos de qualquer espécie. Isso aí é fundamental, que a gente tenha uma humanidade mais fraterna. Ainda que os países concorram entre si, mas que nenhum país tente ser dono do mundo, que nenhum país tente dominar os povos a seu bel prazer, que nenhum país tente escravizar outro país. Isso é tempo da barbárie, então nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós espiritualistas, eu aqui dou a maior força para o ecumenismo, para que todas as pessoas se respeitem, para que todas as religiões se respeitem, cada uma no seu conhecimento, cada uma com seu saber, porque cada uma tem muito a contribuir. E ninguém pode dizer que é dono da verdade, que a sua religião é a mais sábia, porque, olha, aquele que pensa que sabe, não sabe nada. Os sábios são sábios porque sabem que não sabem. Essa é a sapiência. Porque a hora que a gente se dá conta do conhecimento cósmico universal, a gente se dá conta da necessidade da nossa humildade. Humildade é algo fundamental para a natureza humana. E se nós formos mais humildes, nós vamos ver que o respeito ao próximo é algo fundamental para a nossa própria existência. Se nós tivermos uma sociedade mais fraterna, onde todos possam conviver bem, isso não quer dizer uma igualdade sem considerar cada um no seu mérito, na sua condição de vida, mas que cada um tenha que ter uma igualdade de oportunidade. Que essa história de meritocracia, dando a uns muito mais que a outros, isso é uma falácia, isso é uma desonestidade intelectual. Nós não podemos ter esse tipo de igualdade, de meritocracia, quando há diferenças nas oportunidades. Que o filho de um tenha o mesmo padrão de educação que o filho de outro. Que o filho de um consiga se alimentar
com o mesmo padrão de vitaminas, proteínas, sais minerais, igual ao outro. Porque aí seus cérebros vão funcionar igual e aí sim vão se destacar as inteligências. Agora, você pega uma criança que já é deformada no seu cérebro porque não recebeu os ingredientes necessários, não podemos comparar com aquele que foi super alimentado. Então isso não... E olha, não tem nada a ver com o comunismo, isso é uma imbecilidade falar em comunismo. Isso é comunismo. Isso daí, se for, é ótimo então o comunismo. Se o comunismo é isso que eu estou falando, aí eu vou virar comunista. É meio estranho, porque eu sempre fui empresário, como é que eu vou ser comunista? Mas se comunismo é isso que eu estou falando, então podem me chamar de comunista, porque eu vou me orgulhar. Olha, gente, eu sou comunista, porque as minhas ideias são maravilhosas. Então, a gente tem que parar com essa porcaria aí. A gente tem que viver uma sociedade mais fraterna. Nós temos que unir os irmãos para defender o nosso país, cada um com seu pensamento, respeitando o pensamento de cada um, mas sem preconceitos, radicalismos e fanatismos. Eu vejo muita acusação, muita coisa, e isso é fanatismo, isso aí é burrice, é ficar bitolado sem aceitar a diversidade de opinião. Então, quero deixar aqui essa mensagem espiritualista. Sejamos todos mais fraternos, mais humanos, e não deixemos que a nossa sociedade, que o mundo, volte ao tempo da barbárie. Que não se permita em nenhuma parte do mundo que hajam escravos, que haja exploração econômica, que os povos não possam viver as suas soberanias populares e nacionais. Todos podem conviver muito bem, contribuindo para toda a humanidade, sem a necessidade da exploração humana. Então, é a mensagem que eu deixo hoje e desejo muito patai para todos. Paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio. Meu mais profundo namastê.